O Fluminense tava mal, tava desacreditado, tava jogando um futebol que ninguém achava bom, só o Mano Menezes, né? E aí ele foi demitido e de repente, meu irmão, tudo mudou no Fluminense. 5 vitórias em 5 jogos, mas o que o Renato Gaúcho tá fazendo de tão diferente nesse Fluminense? E o mais importante, cara, até onde o Fluminense pode chegar nessa temporada, você vai entender agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, um canal sobre futebol brasileiro. Mas a torcida tricolor tava me pedindo para fazer esse quadro semanal, então toda semana você, torcedor tricolor que tá chegando nesse vídeo, apoie um tricolor no YouTube. Toda semana a gente vai ter vídeos pós-jogos do Fluminense analisando a situação do Fluminense. Todo mundo me pedia no Instagram, a torcida do Fluminense me pedia. Então, falarei de Fluminense pelo menos um vídeo por semana, 2 quando tivermos 2 jogos por semana. Então, já se inscreve aqui no Torcedorismo, ativa o sininho para fazer parte do nosso time, beleza? Fluminense mudou da água pro vinho, né? Fluminense mudou muito. Para entender esse impacto da chegada do Renato Gaúcho no Fluminense, a gente precisa lembrar de como o Fluminense estava antes, né? Com o Mano Menezes e até antes, na temporada ali, quando o Diniz foi demitido, né? Depois do título da Libertadores, o Fluminense perdeu completamente o ritmo, os jogadores ficaram de salto alto, né? Vamos falar a verdade, eles relaxaram, para ser mais político, né? Em 2024, o time foi muito mal, diretoria errou absurdamente no planejamento em contratações. O Fluminense, que venceu a Libertadores com a maior média de idade de um time campeão da história, né? Ou seja, era uma exceção vencer com um time com média de idade alta, e a diretoria achou que aquilo era uma regra e teve a brilhante ideia de contratar novamente jogadores muito experientes em fim de carreira. Na temporada 2024, contratou uma batelada de jogadores dessa forma, Renato Augusto e Douglas Costa, os mais conhecidos deles, e o Fluminense teve muita dificuldade até renovar o seu time na janela do meio do ano 2024. A diretoria errou novamente no planejamento ao renovar o contrato de Fernando Diniz e um mês depois demitiu o cara. Estão pagando o Fernando Diniz até hoje. Trouxe o Mano Menezes, que eu vou falar assim que eu não vou ser ingrato, mas era um mal necessário naquela época. O cara salvou o Fluminense do rebaixamento, nunca vou ser ingrato, tá? Mas a diretoria errou novamente ao renovar o contrato de Mano Menezes no final da temporada e já teve que demitir de novo. Então estão pagando Mano Menezes, Renato Gaúcho e Fernando Diniz nesse momento. Mas fora isso, Mano Menezes não funcionou. Era um time completamente travado, desorganizado. A gente não via nenhum treino tático, a gente não via plano tático naquele Fluminense do Mano Menezes. Era um time covarde que perdeu no final de Campeonato Carioca, esperou o time adversário e ficou contente com 0-0 ao perder o título na final. Time sem alma, transição, meu irmão, praticamente não existia nem velocidade, nem lançamento, não existia nada, tá? Então, Mano Menezes tava muito mal. Os números de Mano Menezes comparados com o de Renato Gaúcho nessa temporada, tá? 2025 com Mano Menezes foram 18 jogos, Campeonato Carioca, primeiras fases de Copa do Brasil e 1 no Brasileiro, tá? Então tem isso em mente. 18 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, né? Deixa eu tirar esse WhatsApp daqui. E 4 derrotas, né? Então assim, Fluminense muito mal em 2025 e com o Renato Gaúcho, desde que o Mano Menezes saiu, são 5 jogos, 5 vitórias, né? Aquele primeira vitória lá diante do Once Caldas era com o Marcão no comando. Desde que o Renato chegou, 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados com o Renato Gaúcho e só um sofrido. Isso é absurdo de bom, né? Então, Renato Gaúcho, uma escolha ousada. Eu não fui a favor de Renato Gaúcho, vou deixar isso bem claro aqui. Não acho que é um treinador que está no nível dos principais do Brasil, vamos dizer assim, os europeus que chegam aqui e taticamente dão um banho em todos os brasileiros, como o Jorge Jesus fez, como o treinador do Botafogo, o Arthur Jorge fez, o Abel faz. Mas Renato Gaúcho injetou ânimo e tática, minimamente tática, nesse time do Fluminense, né? Ele encontrou um clube esfacelado e resolveu tudo. Mas vamos falar logo, cara, sobre o que mudou de verdade, né? Vou botar aí pra você o plano tático desse time aí. Lembrando que o Fluminense tá aqui na 3ª posição do campeonato, né? Tava na lanterna, era uma rodada, mas tava na lanterna, né? Depois desse atropelo que a gente tomou aqui diante do Fortaleza na primeira rodada, a gente era o lanterna e agora estamos na 3ª posição com 3 vitórias seguidas. Mas vamos falar do plano tático, tá? Como é que era o time de Mano Menezes primeiro, né? O que o Renato mudou nesse time? O time do Mano Menezes, né? Ele jogava... Vou até tirar aqui o Lima, né? E vou tirar o René também, porque eles se lesionaram. Ele jogava com o Ganso, mesmo temporada passada, tá? Jogava com o Ganso
e Fuentes aqui, né? O Hércules não existia, aqui a gente tira o Hércules, bota o Bernal aqui, né? Esse time do Fluminense no ano passado, cara, Bernal é o primeiro volante. Esse time do Fluminense no ano passado, ele jogava exatamente dessa forma. Uns 11 jogadores atrás da linha do meio de campo. Era assim que esse time do Fluminense jogava. Era um time que tinha muita velocidade. Ele puxava muitas vezes o Ares aqui pro meio. Não existia o Canóbio, né? Era o Serna aqui. E ele deixava o Serna fazer essa transição. O Ares muitas vezes saía pela esquerda. Mas nessa temporada, com o Canóbio chegando e com diversos reforços, a gente imaginou que o Fluminense poderia jogar mais ofensivamente, né? Então, o Serna teoricamente passaria a ser banco, o Canóbio viraria titular, John Arias viraria meio, Ganso ficaria aqui, o Bernal sairia, Martinelli viraria primeiro volante, o Hércules segundo volante, o Fuentes continua aqui no início da temporada, né? Chegou o Freitas e tudo mais. Também não tinha Freitas ano passado, mas enfim. Isso era o que a gente imaginava. Beleza, agora uma coisa que não é culpa do Mano Menezes, né? Ganso teve todo aquele problema lá da miocardite e ficou de fora. Qual foi a primeira solução que o Mano Menezes teve? Para mim, a solução mais errada que ele tomou no Fluminense: tirar John Arias da ponta, que é onde ele é um deus, tipo John Arias aqui, cara, ele é o rei das assistências, ele é um monstro, ninguém consegue marcar o Arias aqui. Ele puxou o Arias para o meio de campo e botou o Serna aqui na ponta. Só nesse movimento, tá, o Fluminense perdeu sua principal jogada. É inacreditável que um treinador não veja isso, né? O Lima também estava machucado, tá? Para ser justo com o Renato Gaúcho, o Lima também estava machucado, mas a gente tinha um Nonato no elenco. Aqui, o Nonato aqui, ó, no elenco. E ele optou por botar John Arias no meio. Esse time do Fluminense, quando ele atacava, ele puxava o Canóbio. O Cano já tava aqui, né? Muitas vezes o Cano fazia ali um meio de campo. Ele voltava. O Cano volta muito para. Desde que ele jogou com o Fernando Diniz, ele volta muito. E o Serna pela ponta, o Arias chegando no meio. Qual era o grande problema desse Fluminense? Martinelli e Hércules ficavam completamente separados deles, porque Mano Menezes não gostava de adiantar as linhas, né? E isso daqui, né, era uma coisa que deixava o time completamente aberto a contra-ataques. A gente viu nas finais contra o Flamengo dominando essa área do campo aqui, que é a principal, o meio-campo. Porque Fluminense espaçado. Martinelli era um jogador completamente sem confiança. Jogadoraço, eu gosto muito do Martinelli, tá? Mas é um cara que não tem um mental tão forte assim. Ele precisa de confiança pra jogar. E o treinador não dava isso pra ele. Quando ele tinha as opções de... tem alguma seta aqui? Não, né? Não tem não. Mas quando ele tem alguns jogadores, né, algumas jogadas em que ele podia avançar, dar um passe mais vertical, achar um John Arias mesmo, ou um Canóbio na esquerda, ou um Serna na direita, o que ele fazia? Martinelli voltava a bola, dava no Thiago Silva. Thiago Silva dava no Freitas dava chutão. Então, saída de bola do Fluminense não existia. Um time completamente espaçado, Germancano lutando contra 4 defensores aqui muitas vezes, né? 2 volantes, 2 zagueiros, às vezes os laterais chegavam. Serna não conseguia fazer nem de perto o que o John Arias fazia nessa ponta. E o Fluminense foi cada vez mais se acovardando, perdendo confiança. Era um time que, meu irmão, dependia da individualidade do Arias. Mesmo jogando fora de posição, o Arias transitava entre muitos espaços aqui e conseguia, às vezes, resolver um jogo ou outro, né? Mas quando as coisas apertaram, o Fluminense começou a ter problemas. O que Renato Gaúcho mudou desde o primeiro jogo dele, cara? Desde o primeiro jogo de Renato Gaúcho, o que ele mudou nesse time aqui? Cara, primeira coisa mais óbvia do mundo: Arias volta pra direita. Pronto, aí já melhorou o time em 50%. Manteve o Canóbio, manteve essa linha aqui, né? Manteve isso aqui, o Fuentes já não existe mais. Principalmente quando a gente perdeu o Fuentes ali, aí complicou mais ainda. René veio aqui. O Renato se deparou com esse problema de não ter laterais ofensivos, porque ele jogava com o Guga, o Samuel tava em má fase e o René não é um lateral ofensivo. Ele se deparou com esse problema e um Martinelli completamente sem confiança. A primeira coisa que ele fez foi puxar John Arias pra cá, Hércules, Martinelli, colocou o Lima de volta no time, colocou o meia, né? Por mais que o Lima não seja aquele melhor jogador, a gente tem o John Arias na ponta, meu irmão. Não é nem a questão do Lima no meio, é ter o John Arias na ponta. E o Renato sabe disso, pode botar qualquer um no meio. O John Arias não pode sair da ponta. Ele sabe jogar? Sabe. Mas aqui é onde ele rende mais e a gente sabe disso. O que Renato Gaúcho fez? Primeiro, Martinelli passou a pensar verticalmente. Ele falou: Martinelli, é passe pra frente. Martinelli começou a dar muitos passes pra frente, passes verticais, achar Lima entre os volantes, achar Canóbio, achar John Arias, o Hércules, né?
até se machucar, ele não jogou contra o Corinthians. O Hércules passou a fazer esse balanço aqui, o Hércules estava jogando muito pela direita, era um jogador que não tinha liberdade com o Mano Menezes de fazer essa infiltração na área. A gente já viu o Hércules fazendo isso no jogo contra o Santos, infiltrando na área, chutando a gol. Então ele deu mais liberdade e o principal, ele adiantou as linhas do Fluminense quando nós estamos atacando. Ele adiantou as linhas do Fluminense. Ele não perder a linha não, tá? Ele não foi ali um Guardiola não, mas ele adiantou as linhas do Fluminense. Assim o Fluminense está fazendo uma pressão pós-perda muito mais eficiente. É difícil, tá? O ataque adversário, né? O time adversário, quando recupera a bola do Fluminense, o Fluminense está atacando, o time recupera, é difícil o adversário conseguir ir entre as linhas do Fluminense e sair jogando, porque tá todo mundo compacto, tá? Isso aqui é a coisa mais óbvia na nossa recomposição, tá? A nossa saída de bola melhorou muita coisa por conta da verticalidade do Martinelli, que passou a ser mais vertical, tá? Por conta do balanço do Hércules, que passou a jogar mais dos dois lados e a infiltrar bastante. O Martinelli consegue achar o John Arias. Quando o Hércules subindo, o John Arias pode trabalhar com esse segundo volante. O Germancano não precisa voltar tanto, fica mais na área, tá fazendo mais gol. O Canóbio fica um pouco mais livre daquele lado, agora que tem um meia também caindo um pouco daquele lado. Então, o Fluminense mudou completamente com simples ajustes. Por isso que, cara, o Renato Gaúcho nem treinou esse time, cara. O Renato Gaúcho nem treinou direito, ele não teve tempo pra treinar esse time, né? Mas ele, com simples ajustes, botando áreas na direita, compactando as linhas e dando confiança pros volantes serem verticais, subirem, chegarem na área, infiltrarem, ele melhorou o time. No jogo contra o Corinthians, o jogo de ontem, né? A gente teve Martinelli jogando de segundo volante. O Bernal, pra mim, deveria ser titular desse time, mas começou mal ontem. Agora, o Martinelli de segundo volante jogou muita coisa. O Lima não tava bem quando ele tirou o Lima e botou o Nonato. A gente viu como que o Nonato é um jogador, a gente já sabia disso, que preenche o meio de campo. Então o Fluminense ganha esse meia. Tá? É um volante o Nonato, mas ele consegue fazer muito bem, preencher essa zona do campo, e é um volante que chega muito bem na área, faz gols, a gente já viu ele dando assistências, pré-assistências. Então a gente ganha um cara aqui, um segundo volante, que pode fazer essa trinca ali com Martinelli, Bernal e Nonato. Quando o Ganso, nessa temporada a gente não sabe como é que o Ganso vai voltar, mas quando o Ganso voltar, obviamente esse aqui será o time titular do Fluminense. Até onde esse time do Fluminense pode chegar? Eu vejo gente falando que o Renato Gaúcho não fez nada demais, que ele só faz mesmo conversar com os jogadores, que o Corinthians jogou melhor ontem. Eu vi gente falando isso. O Fluminense deu um baile no Corinthians ontem, tá? O Fluminense deu um baile. Agora, não dá pra gente dizer que esse time do Fluminense vai brigar pelo título ainda, porque a gente tem que ver primeiro turno completo, todos os times se enfrentando, ver como é que a gente enfrenta os outros times do campeonato, os mais fortes, mas eu prevejo um Fluminense tranquilo nessa temporada, pelo menos brigando talvez ali por um G6, e a Sul-Americana dá pra gente ganhar, tá? Dá pra gente ganhar a Sul-Americana. Comenta aqui embaixo se você tá feliz com esse novo Fluminense, tá? Eu tô me sentindo livre, meu irmão. Tô me sentindo livre de um covarde que era o Mano Menezes. Pelo menos agora nós não somos mais covardes. E até onde esse Fluminense pode chegar, se inscreve no canal, meu irmão. Mais tarde tem live, se quiser participar com a gente. Tem live hoje ao final da rodada do Brasileirão. Se inscreve no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!